Existem algumas certezas incontestáveis na vida, e uma delas é a inevitabilidade da morte. Ela pode ser a sua própria morte, a do seu cachorro, de um parente próximo, de uma árvore e até mesmo, em um futuro distante, a morte do mundo. É um fato indiscutível que todos nós sabemos que chegará em algum momento. Talvez por causas naturais, quando já estivermos bem idosos, ou talvez seja na semana que vem, às 12h47 de uma tarde escaldante, enquanto você tenta simplesmente atravessar uma rua de um lado para o outro. De repente, um carro em alta velocidade colide violentamente contra a vitrine de uma loja, dispersando milhares de estilhaços em todas as direções. Não preciso dizer mais nada. Graças a anos de estudo, agora temos um entendimento preciso dos processos e causas da morte. No entanto, o que ocorre após a perda da consciência permanece como um dos maiores mistérios até os dias atuais, pelo menos no ponto de vista científico, devido à maioria das religiões ter seu ponto de vista e o que acham que pode acontecer no pós-morte. É comum encontrar crenças que variam desde uma vida eterna perfeita até a reencarnação, ou até mesmo uma combinação dessas visões. Essas diferentes perspectivas são amplamente aceitas pela maioria das religiões conhecidas atualmente. No cristianismo, uma religião presente no Brasil há 5 séculos, acredita-se na existência do céu e do inferno, onde as almas são recompensadas ou punidas com base em suas ações realizadas durante a vida na Terra. Segundo a fé cristã, durante a vida, alma e corpo são uma só entidade, onde o corpo serve como morada para a alma. No entanto, tudo muda após a morte, quando o corpo volta ao pó e é deixado para trás, enquanto a alma retorna ao encontro de Deus após o julgamento final. Esse conceito é compartilhado por outras religiões, incluindo o Islã e o Judaísmo. Apesar de existirem algumas diferenças, a essência do conceito permanece praticamente a mesma. Trata-se de um ciclo que envolve a morte seguida pelo julgamento, culminando finalmente no destino da alma, o céu ou o inferno. Já outras crenças abordam o conceito da reencarnação, mas diferente da visão entre um paraíso e um inferno, essa pode variar dependendo de religião para religião. O budismo, por exemplo, sustenta que as ações realizadas durante a vida, conhecida como karma, influenciam diretamente na forma como a pessoa reencarnará. Este ciclo de nascimento, morte e renascimento, denominado samsara, se repete até que a alma atinja um estado de evolução suficiente para se libertar do karma. Por outro lado, o espiritismo vê a reencarnação como um processo contínuo de aprendizado. As almas vivenciam múltiplas existências com o objetivo de aprender e evoluir espiritualmente. Embora as boas ações possam acelerar esse processo e as más ações possam resultar em mais reencarnações, o foco principal está no aprendizado contínuo. Mas para os cientistas, essas visões, querendo ou não, são apenas crenças sem comprovação. Para a ciência, a morte pode ser definida de diferentes formas, dependendo do campo de estudo. Por exemplo, a morte genética é o fim das atividades das células, que deixam de se reproduzir. A morte orgânica é o cessar das funções dos órgãos e nervos, que não respondem mais aos estímulos. A morte clínica é a perda do equilíbrio do corpo, que não consegue mais realizar suas funções básicas, como respirar e bombear sangue. A morte cerebral é a interrupção das atividades elétricas do cérebro, que não registram mais nenhum sinal de vida. De todas essas, a que menos tem alguma chance de sobrevivência é a morte encefálica, já que sem ele, o corpo não tem como termos pensamentos, movimento voluntário, linguagem, julgamento, percepção e movimentos no geral. Sem contar também que o cérebro é um dos únicos órgãos que é impossível de ser implantado, ou seja, o resto do corpo pode estar em perfeito estado e bem conservado. Porém, se o cérebro for jogar no vasco, todos vão junto. A não ser que sua família autorize que você doe seus órgãos para quem precisa, ou mantenha você vivo através de aparelhos, que não vai adiantar muita coisa. Mas o que acontece depois da morte é um mistério para a ciência, que não tem uma resposta definitiva. Alguns cientistas estudam relatos de pessoas que tiveram experiência de quase morte, ou seja, que foram reanimados após parar de viver por alguns minutos. Essas pessoas costumam descrever fenômenos como ver uma luz branca em um túnel, sentir-se fora do corpo e flutuar, e encontrar Deus ou entes queridos que já morreram. No entanto, os médicos não consideram essas experiências como prova de vida após a morte, pois elas podem ser causadas por alucinações visuais e sensoriais devido à falta de oxigênio no cérebro. Uma das teorias mais assustadoras sobre o que acontece depois da morte é de que não há nada além do fim da consciência. Ou seja, quando o cérebro para de funcionar, a nossa visão e percepção de mundo simplesmente desaparecem e é isso. Nós deixamos de existir e nunca mais voltamos. Eu sei que é difícil e assustador imaginar essa possibilidade, mas lembre-se que você já viveu, ou melhor, não viveu isso antes. Quando você ainda não tinha nascido. Você não se lembra de nada porque você não existia naquela época. Provavelmente você teve a chance de ter consciência e vida por um breve período de tempo e logo voltará à escuridão e inexistência novamente, onde você e o que você pensa não terão mais importância.